Muito boa noite pessoal. Faz muito tempo que eu não faço uma live e essa, sem dúvida nenhuma, é muito especial, inclusive porque nós estamos no mês do dentista. Dia 25 é o dia do dentista e eu tenho a honra e também muita felicidade em poder comemorar esse mês dando uma palestra no dia 24, onde nós vamos falar sobre assessoria e consultoria quando as pessoas saem da faculdade. Mas hoje, essa live de hoje é muito especial e eu quis trazer justamente no mês do dentista para que nós pudéssemos tirar as dúvidas de vigilância sanitária. Então, para você que está entrando aqui, fica à vontade. Muito boa noite, meus parabéns a todos os dentistas que estiverem aqui conosco. Fico muito feliz por estar fazendo essa live hoje, tá? Eu vou chamar a minha convidada e quero agradecer muito em participar dessa live hoje. Fico feliz que a gente pode ter o maior canal de informação de vigilância sanitária e ela está aqui conosco. Muito boa noite, Juliana, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Peraí, deixa eu tirar isso daqui, senão vai ficar entrando. Filtro aqui para ajudar à noite. Prazer estar aqui, super agradeço o convite. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre regularização e para o profissional da Odonto ou profissional da ROF, é uma grande oportunidade. Com certeza. Eu fico feliz aí pela abertura, tá? Eu sei que sua agenda é muito corrida, com muitos compromissos. Então eu fico bem lisonjeado porque a gente tem essa abertura de fazer essa live e a gente sabe da importância da regularização no consultório odontológico e o quanto ela é deficiente em informação. E você é o maior canal para conseguir colaborar aí com as informações para o dentista, né? E eu acho super bacana porque também a gente vai ali capilarizando, né? Vários outros canais também vão falando. A gente também vai se inspirando em outros canais também se inspiram na gente. Isso que é o legal quando a gente está trabalhando na área da saúde, né, Marcelo? É a gente justamente, eu falo que o objetivo no final é igual para todo mundo. É proporcionar um serviço com qualidade, segurança, eficácia. É proporcionar ali ao usuário final que ele saia melhor do que ele entrou. Com certeza. E aqui, né, eu faço um trabalho muito grande de assessoria e consultoria. E a gente vê as dificuldades que o dentista passa na documentação, na questão de infraestrutura, o que pode, o que não pode dentro do consultório, se o expurgo tem que ficar junto com a esterilização, se precisa de DML. Então, eles saem da graduação, saem da faculdade despreparados em montar o seu consultório. E como eu faço assessoria, não literalmente da parte de vigilância sanitária, eu vejo essa dificuldade na área da odontologia e eu acredito que seja na área da saúde no geral, né? Que eu sou fã do seu canal, eu vejo muitas postagens e vejo o quanto que as pessoas têm dificuldade de obter essas informações e também de regularizar. E aqui a gente faz essa abertura para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas que eu fui captando aqui. Estou com o meu computador aberto aqui com algumas dúvidas para tirar com você, até dúvidas pessoais, tá? Que espero a gente contribuir, que nem você falou, lá no final, que é justamente para o dentista. E eu falo assim, né? A gente sempre tem que se colocar ali na situação, tanto do fiscal da vigilância sanitária, quanto na posição também ali do paciente. Eu vou dar aqui um relato, né, meu mesmo aqui, né, particular. Eu quis, né, no ano passado, fui procurar ali, porque eu precisava fazer o alinhamento aqui dos meus dentes. E eu comecei a procurar profissionais. E aí é interessante quando a gente entra, né, nessa nossa necessidade, que é a necessidade do paciente, que é aquela coisa, primeiro assim, vamos por indicação? Então fui por indicação, né, perguntei para alguns amigos, fui. E eu chegava nos estabelecimentos
E aquilo ali não me dava muita confiança, sabe? Não me Uhum. dava confiança. Acabou que eu fechei com um profissional que fica a quase 1h30 da minha casa. E você sabe, usar Invisalign, você precisa estar sempre ali trocando as cem por plaquinhas, tal. cento, né? Você Tem que estar precisa sempre estar. fazendo. É. E clareamento e tal. E eu ia ali, periodicamente, frequentemente, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, por conta da confiança que o profissional passou para mim. Tinha perto da minha casa? Tinha. Fiz várias cotações. Além, é claro, da gente ver a parte do orçamento, a gente abre os olhos, né? O que os profissionais falam, Ju, eu passo a olhar, a observar o que tem e o que não tem. E, Marcelo, incrível que pareça, teve um que eu fui que estava cheio de pacientes na recepção, estava cheio mesmo de pacientes. E aí chegou o meu momento da avaliação. Eu entrei numa sala totalmente exprimida, a sala era muito exprimida. E ali, enquanto ele estava fazendo a avaliação, tal, vendo o que era melhor para mim, para minha situação, toda hora entrava uma ASB, uma auxiliar, para pegar material, porque estava tendo cirurgia na sala ao lado. Ai, Pegava outro meu material, Deus. pegava. E eu falava assim, gente, cadê a biossegurança? Cadê o responsável técnico por esse estabelecimento que a gente fala todos os dias? Sabe o que que é, Ju? O que acontece é que você entra dentro da cozinha do restaurante. Então você sabe os detalhes. E isso, quando a Exatamente. gente vê, quando é preparado, né? A gente entra no restaurante, na cozinha, a gente sabe os detalhes por trás de todos os bastidores. E aí a gente sabe o que pode e o que não pode, o que dá para fazer e o que não dá, né? E acaba sendo mais criterioso com tudo, e principalmente com as questões que a gente faz. Que nem você foi buscar um profissional que era muito longe, mas você se sentiu muito mais segura, né? Exato. E é isso que eu sempre busco aqui dentro do Defina, eu e o Thiago, é fazer isso. É fazer com que o profissional ele saiba aplicar na realidade, sabe? Não é assim no mundo fantasioso, não. Na forma prática. Como ele pode adotar essa parte, passar essa confiança, ter a segurança para realizar ali os procedimentos e principalmente agora, mas é mais do que nunca. Esse ano a gente está vendo uma quantidade assim absurda de intercorrências. Como que esse profissional vai trabalhar ali mostrando que ele tem segurança, que ele tem os protocolos, não basta ele ter um espaço bonito, não Sim, basta ele ter as áreas físicas obrigatórias, não basta isso. sim. O que ele precisa é ter o conhecimento. E Uhum. se ele não tiver, buscar os profissionais para isso. Como você disse, você ajuda aí o profissional toda a parte aí de organização, layout, estrutura, gestão, isso é super importante. Porque o profissional sozinho tem que cuidar de tudo, ele vai cuidar meia boca, né? Vai ser aquela coisa Exatamente. assim que vai e não vai, né? Sim. E olha um erro comum que eu encontro, né, nos consultórios odontológicos ou nas clínicas odontológicas. Aqui a Vamos gente lá. regulariza muitos estabelecimentos, né? Então, Eu estou estabelecimentos curioso na para área saber. da Pode. saúde, na área de interesse para a saúde. E quando a gente fala da odontologia, ela cresceu muito de 2021 para cá, aqui dentro do Defina. Quando o Defina, né, quando a gente criou o Defina, com 20 anos atuando na área sanitária, a gente entrou para atuar especificamente na área da estética invasiva, não cirúrgica e não invasiva. Entretanto, outros profissionais das outras áreas também Aí começaram a começou, procurar. né? Começou a entrar. E a gente falou, claro, né? Porque as boas práticas sanitárias, as resoluções, elas são transversais e comuns aos profissionais. E é claro, por que não ajudar também esses profissionais a trabalharem de acordo na parte ética com o seu conselho e também junto com a parte de segurança, né? Saúde pública. É isso que a gente atua, com a saúde pública. Essa live aqui é especificamente para isso, né? A gente está contribuindo aqui, eu e você, e todos que estão aqui presentes, para a saúde pública, por isso que já encaminhem aí o aviãozinho para os colegas de profissão de vocês também, porque quanto mais profissionais adotarem as boas práticas, saber o que é correto na prática, né, não no mundo fantasioso, mais e mais reconhecido é a profissão, tá? E aí eu falei que eu ia falar a principal coisa que eu encontro nos Nos consultórios. estabelecimentos de odontologia, tá?
Um dos itens assim que dispara quando eu chego no estabelecimento de odontologia é o profissional não fazer ali a parte dos controles corretos da esterilização. Pois Isso é, minha querida. é um ponto. A gente teve no início desse ano um surto de micobactéria numa clínica odontológica, se eu não me engano, foi em Minas, se eu não me engano, ou Minas ou São Paulo, não lembro. E é uma questão muito séria, porque a gente está falando de muitos instrumentais. A gente está falando ali de você validar o seu processo de esterilização. Uhum. Eu sei, né, dessa preocupação sua. Ó, deixa eu até aqui, antes de eu fazer o comentário, a doutora Viviane gostaria de saber por que muitas vezes nos estabelecimentos públicos não há tanto rigor com as normas. Essa é uma pergunta capciosa, hein, Juliana? Ser fiscal. Mas, Ó, ó, eu já deixo a Juliana responder, eu quero só tecer um comentário aqui em relação à esterilização, né? Eu dou aula para a SB e eu sei a preocupação, né, dos profissionais da área da saúde, o quanto que ela precisa ser rigorosa para que a gente possa formar profissionais que estejam envolvidos diretamente com a biossegurança. E eu encontro muita dificuldade. Por quê? Primeiro, por falta de orientação. Segundo, por falta de seguir o POP, que é a coisa mais simples do mundo, né? Que deveria estar estampado no consultório, na esterilização. E praticamente quase ninguém faz isso. E é uma tristeza que eu sei que você sente quando você chega no consultório e faz a inspeção e você vê que as pessoas não seguem, né, os principais fatores dentro da esterilização. E uma coisa que eu quero falar aqui, que a partir de 2019, por causa do Covid, eu acho que ficou mais rigoroso, né, a questão da fiscalização dentro dos consultórios, do ambiente da saúde. E também eu acho que despertou para os profissionais uma preocupação maior também, né, de se preocupar realmente com a biossegurança dentro dos consultórios odontológicos. Só que eu ainda acho que é muito falho por falta justamente de informação, né? Inclusive, tá, eu estou fazendo os meus produtos digitais, aonde justamente eu vou estar ensinando a fazer, por exemplo, o teste biológico, a fazer ali o procedimento de esterilização dentro da autoclave, como manusear, por que a autoclave é daquele jeito. Eu não entro dentro, né, de um parâmetro certo de biossegurança, mas pelo menos eu vou informar algo importante para os profissionais da área da saúde. E posso contribuir um pouco com esse material. Então, para finalizar, realmente eu sei o quanto que os consultórios têm essa dificuldade mesmo, e eu sei o quanto que você encontra isso nos consultórios odontológicos, viu, Ju? E isso impacta diretamente a qualidade, né? O resultado do serviço. E respondendo a Vivi, eu sempre falo o seguinte: antes da gente olhar, né, vizinho, é a gente realmente implementar as boas práticas no nosso espaço. Porque imagina, se dentro do próprio consultório, que é particular, o profissional muitas vezes desconhece o que ele precisa implementar, quando a gente está falando de um órgão público que ele ainda depende de licitações, depende ainda de outros fatores, é claro que vai tornando muito mais complexo o Mais processo, burocrático, mas né? mais burocrático. E é claro que tudo vai depender de quem? Do responsável técnico. Uhum. Seja no sistema público, seja no sistema privado, o responsável técnico, não estou falando do responsável legal, o responsável técnico é o responsável por garantir as boas práticas sanitárias. O profissional, seja o profissional cirurgião dentista, seja o profissional farmacêutico, um profissional médico, um profissional biomédico, não importa, um profissional da saúde. Quando ele se forma, quando ele sai da faculdade, ele não aprendeu ali, ele teve no máximo uma aula de deontologia, legislações que arcaicas, que nem vai utilizar no dia a dia dele. Então, como que ele vai ali montar o negócio dele? Como que ele vai entender realmente como ele vai fazer esse planejamento? Muitas vezes ele começa de trás para frente, do meio para trás, aí volta para frente. Eu sempre falo que velocidade não é importante. A Sim, direção é mais importante que a velocidade.
Porque quando o Exatamente. profissional decide que ele quer se regularizar, não, Ju, eu sempre trabalhei, eu sou uma pessoa certinha, eu gosto de tudo certinho. Agora que eu descobri o que é trabalhar certinho, eu já vou dar entrada no alvará sanitário. E aí, sabe o que acontece quando você faz isso? Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana com uma profissional, que ela contratou um profissional para dar entrada no alvará sanitário dela, Ah, sem ela seguir o passo. eu vi o seu stories, eu Você vi. viu isso? Aham. Sem seguir o passo a passo da regularização. Ela contratou uma pessoa. Essa pessoa foi e deu entrada na vigilância sanitária, a vigilância bateu lá no espaço dela. E a vigilância virou e falou assim: bom, cadê aqui a sala, né? Os quesitos da sala cirúrgica? Porque ele classificou ela como uma clínica de estética tipo 3. É, Só que pois é. nem era clínica de estética. Ela nem Nossa. entrava como clínica de estética, mas ela entrava como estabelecimento de estética. Ou seja, a definição sanitária é importante o profissional saber, quem está ali fazendo a regularização, porque uma simples definição pode comprometer totalmente a regularização do E profissional, mexer né? com a estrutura, né? Que foi o que você falou, né? Ele definiu em classe 3 e ela nem era isso, né? E olha só o quanto isso é importante, né, Ju? A gente está falando aqui de classificação fiscal que é diferente de KNAI, certo? É, Que é... a classificação, na verdade, ela vai estar relacionada com o KNAI. Tá. Então, eu queria que, até antes de você fazer essa correlação, que eu acho muito importante, tem uma pergunta simples aqui que eu posso até responder, tá, Gil? Por favor. Ó, que a Carly Santana, ela perguntou o seguinte: boa noite. Quanto tempo o material pode ficar esterilizado? Aí é o seguinte, hein? Você me corrija, professora, por favor, hein? Bom, eu sei que, mediante a regularização, né, da vigilância sanitária e Anvisa, depois que você esteriliza o material, ele está vedado e garante a esterilização por 7 dias. E por isso tem que ser datado. Então, assim, materiais que você esteriliza na autoclave, depois que você retira e armazena corretamente, você pode estar utilizando durante ali o período até 7 dias, e por isso que também tem que ser datado e assinado. Correto? Correto. Posso Com complementar? certeza. Tem algumas regiões, são poucas, tá? Mas tem algumas regiões, como no sul, em alguns estados no sul, que a vigilância sanitária permite por até 30 dias esse prazo de validade, tá? É, Então, como a RDC 15 de 2012 da Anvisa, ela não prazo. estabelece esse prazo, Uhum. fica a critério das vigilâncias sanitárias decidir. Eu tenho clientes que eles seguiram ali a parte da RDC 15 que fala que se você validar o seu processo, você pode estipular o prazo que você pode deixar aqueles produtos ali depois de esterilizado. Se você conseguir comprovar a integridade, se você conseguir comprovar todos os parâmetros. É claro que isso não é Sim, barato. Então, Ju, eu posso deixar os meus produtos esterilizados, depois de esterilizar, posso colocar um prazo de validade de 60 dias, de 90 dias, depende. Se você fez um estudo de validação, se você fez o processo de validação, contratou uma empresa específica e seguiu os requisitos da RDC 15 e você conseguir comprovar, sim, você pode deixar por esse prazo. Então, assim, o que o Marcel falou é o que a maioria das vigilâncias preconiza. Então, está corretíssimo. O prazo de validade de 7 dias, desde que a embalagem esteja íntegra. Mas, em algumas poucas regiões, permite 30 dias. E se você quiser um prazo maior, é só você fazer um processo de validação. você sabe até as RDCs, as normativas, meu Deus do céu, é uma biblioteca. Então, essas são 20 anos atuando na área. Então, assim, a gente acaba as principais normativas, claro, não sei todas, não, mas são as principais, né? Ah, legal. Bom, então vamos à primeira pergunta, que ela é importantíssima, que é essa situação do KNAI, né? Inclusive, é tema aqui do nosso assunto de debate que existe algumas regiões que está exigindo cadeiras odontológicas para procedimentos de estética. Eu quero que você entre nesse assunto, mas antes disso eu queria que você falasse a diferença que está do KNAI para a diferença da classificação da fiscalização, como que ela funciona, tá? O que, Tá que bom. significa essas duas coisas, e aí a gente já vai comentar algumas pessoas aqui também que estão no chat aqui. Muito obrigado pela essa audiência gigantesca aqui, e a gente espera tirar dúvida de todo mundo. Show.
A gente ficaria uma live inteira aqui falando sobre como preencher o relatório da vigilância sanitária, porque em cada região a gente tem uma particularidade, né? Tem Uhum. regiões, inclusive, que é um sistema totalmente online, tem regiões onde ainda é feito de forma física, mas o mais importante saber é que é o primeiro passo da regularização, já vou revelar aqui, é você identificar qual é o CNAE, a Classificação Nacional da Atividade Econômica do seu espaço. Então, aqui a gente está falando especificamente para os profissionais cirurgiões dentistas que atuam ou na parte da odontologia clínica ou na parte da odontologia estética, que é chamada HOF, né? Harmonização orofacial. Facial. Então, quando eu estou falando do profissional dentista, você sempre vai utilizar o código CNAE 8630504. Sempre. Esse código é o seu código, independentemente se é da área clínica ou da área de HOF, você vai utilizar esse código. Por quê? É com base neste código que a vigilância sanitária vai ali fazer a sua classificação de risco. Então, você precisa se preocupar se você é um consultório odontológico, se você é uma clínica odontológica ou se você é uma policlínica odontológica. Para a área odontológica, é isso que você precisa. Se eu estivesse aqui falando de outras áreas, tá? Área da estética, área médica, aí eu precisaria fazer essa correlação do código CNAE com a nomenclatura ali na entrada da solicitação do formulário sanitário. Mas na área aqui odontológica, é isso que você precisa saber. Se você tem um equipo aí, né? Se você tem uma cadeira odontológica, você é classificado como consultório odontológico. Então, sendo um consultório odontológico, significa que você é uma empresa ou um profissional liberal de pequeno porte. Algumas áreas aí você não vai precisar ter, ou você pode ali justificar a ausência dessas áreas. Se você possui aí até 3 cadeiras odontológicas, você vai ser uma clínica odontológica. Acima, você vai ser uma policlínica. E aí muda a estrutura. Porque se eu falo de uma clínica odontológica até 3 cadeiras, não estou falando ainda de ROF, estou falando de odontologia clínica. Se eu estou falando Procedimento odontológico. Exato. Se eu estou falando até 3 cadeiras, até 3 equipos, em algumas regiões, tá? Na maioria dos estados do Brasil, até 3 significa que você pode ter uma CME simplificada. Olha só, hein, pessoal? Anota aí, hein? Até 3. Uhum. Algumas regiões é até 2. Em algumas, por isso que é necessário avaliar sempre caso a caso, tá? E é importante, né, Ju? Desculpa te cortar aqui, mas é importante a gente salientar isso que a Juliana falou. Depende da região, município, porque cada fiscalização, né, vigilância sanitária, ela exige algo que pode ser diferente. Então, ela sempre faz esse parênteses, mas tem um código que exerce a função que é a nível nacional, que a gente segue, mas pode haver uma exceção, que a gente até falou agora no começo do Sul, né? Da questão da validação de materiais odontológicos externos. Mas a gente segue a regra, né? Aqui a gente tem que seguir a regra. Vamos lá, Ju, desculpa te cortar aí, tá? E o que acontece? Quando a gente está falando da odontologia, hoje a gente não tem uma legislação federal ditada pela Anvisa, porque a Anvisa é o órgão quem ali estabelece as legislações federais. Uhum. As vigilâncias sanitárias, elas precisam ir lá nos locais, nos estabelecimentos, verificar se o local está atendendo a Anvisa. Porém, quando eu falo da área da odontologia, a odontologia, ela não tem uma legislação específica falando o seguinte: é um consultório com um único equipo. É a policlínica, cada estado estabeleceu isso porque falta uma legislação federal que está em revisão na Anvisa. Olha só, hein? Então, início do ano que vem, a gente acredita que esse ano já é mais difícil por conta de eleições e tal. Então, acredita-se que no início do ano que vem, até o meio do ano que vem, vai sair a legislação federal. Aí vai ser aplicável para todo o território nacional. E aí não Por quê? tem essa questão de seguir de acordo com o município ou algumas exceções. Vai ser normatizado para todos, né? Nível federal. Porque hoje é cada estado. Cada estado tem a sua própria portaria para o funcionamento dos estabelecimentos odontológicos. Excelente. Então, quando eu estou falando de São Paulo,
eu falo exatamente essa definição que eu acabei de falar para vocês, consultório, clínica e policlínica. Mas quando eu estou falando do Distrito Federal, eu não estou falando dessa definição. Quando eu estou falando de Distrito Federal, eu estou falando que é uma clínica de pequeno porte quando tem um equipo, uma clínica de médio porte quando tem, se não me engano, de 2 até 6 e uma clínica de grande porte quando é acima de 6 cadeiras. Então, para ver como cada estado, né? E aí por isso que eu sempre avalio individualmente. Com a legislação federal vai ser uma única coisa para todo mundo, claro, a partir dos novos estabelecimentos que forem criados, né? Os que já estão em funcionamento já seguem ali, já está normal. Tá, não, muito legal. Eu acho que isso já traz uma lucidez muito grande para os profissionais da área da odontologia. E eu tô aqui perplexo de saber que você sabe assim de cor várias normas, várias RDCs, é até engraçado. E eu sei que é 20 anos, né, na área da fiscalização, né? Então eu sei que isso colabora, né? Eu tenho 22 anos na área da profissão técnica de equipamento odontológico, eu sei que a gente sabe de cor muitas coisas. Bom, eu quero aqui fazer os comentários do pessoal aqui. A doutora Viviane, estou muito feliz por ter conhecido o Defina e estar preparada, preparada para atender meus clientes com segurança. Fiz tudo como você me ensinou. Agradeço por sua vida. Olha só que depoimento, né? Juliana, você sabia que esse é o mês do dentista, né? Em comemoração aos dentistas. Parabéns a todos que estiverem aqui, viu? Bom, olha lá, mais uma. Viviane Barros. No setor público, a infraestrutura de fato impacta nessa adequação, não só do ponto de vista de estrutura física, mas de recursos humanos também. No que tange o processo licitatório, e a Ju tem razão. É o que a gente estava conversando, né? Tem a burocracia por trás e existe uma gestão que vai estar sempre em torno daquela questão pública. Não adianta a gente ir lá fiscalizar, porque vai passar por processos, N processos e responsabilidades, né? É que às vezes a pessoa olha para coisa pública e fala assim, tá tudo bagunçado. Por que que tá? E não entende que existe todos esses regramentos. São processos diferentes, processos administrativos completamente diferentes. Marcelo Moraes, qual a diferença de clínica, consultório e instituto? Quer responder, Ju? Show, vamos lá. Tá diretamente relacionado, tá? Como eu falei, ao porte da clínica e tá também relacionado às áreas obrigatórias de apoio que o seu estabelecimento vai precisar ter. Então, quando eu falo consultório, eu tô falando de um estabelecimento individual, onde o profissional dentista trabalha ali sozinho, não tem mais ninguém, só tem uma única sala, uma única cadeira, um único equipe, tá bom? Então, ele trabalha ali sozinho. Neste caso, a RDC 50 da Anvisa, lá de 2002, ela fala que nesse caso do consultório individual, do consultório isolado, o profissional ele pode ter a área de esterilização dentro da sala clínica, tá? Dentro da sala de atendimento. Então, isso é um direito do profissional que trabalha sozinho. Agora, se o estabelecimento ele é multiprofissional, ou seja, ele tem 2 ou mais salas de atendimento, ele virou uma clínica. Ele deixou de ser um estabelecimento individual e ele tem ali 2 ou mais salas. Não importa se é ali somente de dentistas ou se tem outro, se é multiprofissional, né? Até mesmo porque desde 2019 o Conselho Federal de Odonto permite agora também que o profissional dentista atue em estabelecimentos que não sejam exclusivamente odontológicos. Foi um ganho aí para a profissão também. Para a área da odontologia, né? Muito importante. E ainda mais para essa área de gestão, onde o profissional está inserido muitas vezes dentro de uma clínica multiprofissional, onde tem ali profissionais da área da estética, médica, enfim. E quando eu estou falando de instituto, não existe essa nomenclatura sanitária, tá? Aí é a razão social que você, profissional, pode utilizar. Na sua razão social, você pode colocar o que você quiser, centro, instituto, espaço, o que você quiser. Agora, quando você vai preencher o seu formulário sanitário, ali sim você vai colocar o seu código 8630504 e vai descrever o que você é, tá? Se você é um consultório tipo 1, se você é um consultório tipo 2 ou tipo 3, se você é uma clínica tipo 1, se você é uma clínica tipo 2, tipo 3 da odontologia, porque aí
Eu estou falando também sobre a questão de anestésicos. Nem vai dar para a gente falar aqui nessa live. Mas quando eu estou falando disso, eu estou falando da questão se você usa o óxido nitroso ou se você usa outro tipo de sedação. Você sabe que aí se tiver o óxido nitroso, você precisa ter uns requisitos de segurança que muitas vezes o profissional não tem por desconhecer. O seu kit de emergência, de urgência e emergência, para um consultório é diferente de uma clínica. E complementando a resposta, quando eu estou falando de clínica, a área de esterilização não pode ser dentro da sala clínica. Mesmo que só você vai fazer esterilização, os outros profissionais das outras salas não vão fazer esterilização. Numa clínica, aí você precisa ter a área de esterilização lá fora. E aí, dependendo do espaço, pode ser uma CME reduzida, uma CME simplificada ou uma CME completa. Tá. Aí, até voltando a esse assunto da estrutura física, né, da esterilização, quando você tem ela fora, né, o espaço próprio, né, de esterilização, isso é uma dúvida minha até, né, de consultoria que eu faço. Em alguns locais que eu vou fazer a parte de assessoria, muitas vezes você precisa colocar o expurgo junto com a esterilização. Isso pode. O que é importante para a vigilância sanitária é o procedimento, né? O início do sujo para o limpo. E aí, a fazer uma separação e uma identificação aonde eu posso ter, no mesmo espaço físico, esses dois ambientes. Tá correto isso? Para isso, a gente segue o Manual de Odonto da Anvisa, tá? É um manual disponível no site da Anvisa, onde ele fala o seguinte: se você aí, né, trabalha no estabelecimento que você tem até 2 ou 3 cadeiras, que aí vai depender de cada estado, né? Você pode ter esse tipo de CME reduzido. O que significa? Onde o expurgo, a área de lavagem e desinfecção, fica no mesmo ambiente da área limpa, que é a área de esterilização. Neste caso, essa sala precisa ter pelo menos 4,8 metros quadrados, diferente das outras áreas, que é menor, tá? Então, na odontologia, você pode, se você tiver, dependendo do estado que você tiver, até 2 salas clínicas, ou dependendo do estado, até 3 salas clínicas, você pode ter uma única área que vai ser o seu expurgo e também vai ser a sua área limpa. Entretanto, acima de 3 salas de atendimento, aí precisa ser separado. Legal. E aí entra algo que eu adoro discutir. Queria até ter a sua opinião e a opinião do pessoal que está aqui na live com a gente também. Bora. Né? Por quê? Quando a gente está falando acima de 3 cadeiras, as vigilâncias sanitárias pelas próprias portarias estaduais, o próprio manual de odonto da Anvisa, fala que aí você precisa ter uma CME separada. A área suja da área limpa. Cada um tem que ter 4,8 metros quadrados, onde você tem a pia ali na sua sala de expurgo, na área suja. Esterilização. E não é obrigatório ter lá na esterilização. Não é obrigatório. É uma boa prática, mas não é obrigatório pela norma, tá? Achei que fosse. E aí, dentro desse manual, ele fala o seguinte, que essas áreas, essas 2 salas, elas precisam ser completamente separadas, porém contíguas, ou seja, uma do lado da outra, e precisa ter um guichê de passagem. Eu sou totalmente contra o guichê de passagem. Porque eu acho que ele proporciona a contaminação cruzada. Entendi. A partir do momento que eu abro o guichê, eu faço com que aquele ar contaminado vá para a minha sala limpa. Então, o que muitas vigilâncias sanitárias também pedem para o profissional fechar ali completamente aquele guichê. E como é que você vai fazer? Você vai sair pela porta e vai entrar num outro ambiente que é um ambiente limpo. Mas eu queria saber de você, Marcelo, e também de quem está aqui, o que vocês acham do guichê, a praticidade? Sem falar da praticidade, que eu sei que é mais prático, mas o que vocês acham? Bom, eu vou responder aqui enquanto o pessoal possa estar respondendo, né? Eu realmente, dentro da assessoria, eu sempre busquei, a partir do momento que tem, né, essa nomenclatura onde precisa de mais de 3 consultórios, onde precisa ter as 2, né, áreas separadas,
eu sempre busquei fazer aquela portinhola, aquela área onde precisa abrir para passar o material, para não precisar sair de uma sala para outra. E agora eu vou implementar isso dentro da minha assessoria com toda certeza. E eu agradeço até a sua dica, porque realmente, né, a gente tem que se preocupar com a biossegurança, precisa aprender, né, no caso, e vou mandar fechar. Eu acho que realmente ele acaba proporcionando, né, essa Um propagação. risco, né? E além disso, a gente tem a questão, né? Se eu estou falando de um estabelecimento onde eu tenho mais de uma sala de atendimento, eu também estou falando que dentro da minha sala de atendimento, e aí você deve entender até melhor do que eu, sobre qualidade do ar. Ah, com certeza. Inclusive, eu coloquei recentemente um vídeo sobre filtro de ar do compressor. E, meu, Eu vi, eu vejo assim. Ah, você eu vi viu? as peças da cor que saíram. Eu falo assim, né, que eu acho realmente que nós estamos aqui para buscar ser diferentes no meio, né? A partir do momento que você se propôs a entrar nas redes sociais, a falar diretamente o que precisa, eu sei que a gente às vezes sofre muitas críticas, a gente sofre muitas coisas que as pessoas faz o embate, ah, você está errado, você está falando isso, não sei o quê. Eu sei disso porque eu também sofro disso. Mas eu entendo que a gente está aqui para mostrar realmente e ser diferente e buscar contribuir de uma forma melhor para todos, né? Para ter um ambiente mais saudável, para ter um ambiente mais cuidado, para saber que existem regras a ser seguidas, para que as pessoas possam buscar essas práticas dentro do consultório e realmente se regularizar, né? Que você tem esse programa que é maravilhoso, que eu vi as suas aulas, que você fez o lançamento na semana retrasada, né? Do Regularize Já, né? Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte, né, desse movimento que busca realmente trazer conhecimento para a área. Então, quando eu faço um vídeo desse, é para alertar o quanto é necessário a gente se preocupar com a biossegurança. O ar está ali contaminado, muito, extremamente. Ali pode ter um risco de bactéria, superbactéria, que possa ir para um paciente. E aí, por isso, a gente faz essas questões dentro da rede social para buscar trazer mais informação, conscientização. E eu sei que o seu papel está fundamental aqui, viu? Eu agradeço muito a sua contribuição, tá? Muito legal. Bom, eu posso fazer mais uma pergunta, Ju? Vamos lá. Aliás, antes de fazer, eu vi que queria até que você comentasse antes de eu abrir aqui a próxima pergunta, sobre o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Sobre a Polícia Federal, onde teve ali 2 consultórios fechados, inclusive um, né, foi para a delegacia. Você pode comentar sobre esse caso, porque isso, como explodiu o ROF? Gente, pessoal do ROF aqui, ó, prestar bastante atenção, porque foi recente agora, tem uma fiscalização mais ativa, né, nesse sentido, e eu acho que a Ju pode comentar aqui esse caso. Você até postou isso hoje, eu fiquei sabendo, né, também, então, muito legal. Pode fazer um comentário, Ju, por favor? Vamos lá. Foi no Paraná, tá? Foi em Foz do Iguaçu. A vigilância sanitária, ela tá fazendo assim vários treinamentos, diversas vigilâncias sanitárias com a Anvisa. Então, a Anvisa, né, a gente sabe que a Anvisa foi criada lá em 1999 e em 2000 até 2013 ela começou a publicar as legislações para a área de medicamentos, indústrias, fábricas. E até 2008, o foco da Anvisa foi essa parte de medicamentos, indústrias, e a gente depois foi a parte hospitalar, e agora a Anvisa está entrando na parte realmente de unificação, padronização das vigilâncias sanitárias, voltado para a parte de prestação de serviços na área da saúde, de interesse para a saúde, que entra aqui a clínica, o consultório odontológico. Por conta disso, muitas vigilâncias sanitárias estão passando por treinamentos com a Anvisa, inclusive por treinamento comigo também. A gente também está treinando alguns fiscais das vigilâncias sanitárias pelo Brasil, justamente para quê? Para ter uma padronização Nossa, que das vigilâncias importante. sanitárias. Excelente, Né? Ju.
O objetivo final é que tenha um único roteiro para que todas as vigilâncias possam seguir. Para isso é necessário ter uma legislação única federal. Por isso que a gente está tão aqui na expectativa dessa legislação única federal da odontologia. E a partir daí, quando a gente olha, por exemplo, para a ROF, a gente vê que o profissional ali, né, primeiro, ele precisa cadastrar o estabelecimento dele junto ao Conselho Regional de Odontologia. Ele precisa assumir a responsabilidade técnica ali pelo que ele está realizando junto ao conselho, porque faz parte do código de ética do profissional. Mas, além disso, o profissional, muitas vezes, como a gente estava falando, né, quando eu fiz a minha tese do mestrado, eu fiz o mestrado em inovação no ensino superior em saúde. As únicas coisas que eu conseguia achar de biossegurança era na área da odontologia, mas mesmo assim muito precário, porque quando eu procurava para outras áreas da saúde, para a parte de medicina, para a parte de farmácia, eu sou farmacêutico, para a parte de biomedicina, fisioterapia, enfermagem, era muito raso, muito superficial. Então, as vigilâncias sanitárias, elas estão entrando num conjunto e fazendo programas de fiscalização. Em São Paulo, existe um programa de fiscalização nos estabelecimentos de estética e ROF. E aí, a Vigilância Sanitária do Paraná, Foz do Iguaçu, que a gente sabe que tem muitos estabelecimentos, também fizeram este programa entre a Vigilância Sanitária, a Anvisa, porque lembra que eu falei que a Anvisa está inserida? A Anvisa não costuma se meter nessas coisas, tá? A Anvisa, ela cuida da parte externa, fora do Brasil, e ela lança as legislações internas, mas quem fiscaliza é a vigilância. Só que foi um programa entre a Anvisa, Vigilância Sanitária e a polícia, justamente para quê? Para ver os estabelecimentos, se eles estavam funcionando de forma regularizada, é o primeiro passo. Então, o fiscal chega, a polícia, os fiscais já perguntam o seguinte: tem alvará sanitário? Tem. Ah, ok, tem alvará sanitário, então me mostra aqui toda a documentação da sua pasta sanitária. Não, não tem. Então, seu alvará está cancelado e você tem tantos dias para me apresentar, enquanto isso seu espaço fica fechado. Segunda opção, você tem alvará sanitário? Não, não tem alvará sanitário. Então, já é um estabelecimento clandestino. Tá bom. Você aqui tem as documentações, as boas práticas implementadas? Tem. Me mostra a documentação, me mostra os seus copos, me mostra o seu manual, me mostra a dedetização, a sanitização, me mostra o seu plano de gestão de tecnologia, né? Que é a gestão de tecnologia, uma legislação da Anvisa. Me mostra aqui o seu PMOC, me mostra aqui a qualidade aqui da água, me mostra aqui todos os seus programas internos de controle e registro. Você tem? Tem. Ok, então agora você tem, por exemplo, 7 dias para dar entrada no seu alvará sanitário, você pode continuar funcionando. Terceira opção. Você tem alvará sanitário? Não, não tem alvará sanitário. Você tem a documentação que comprova suas boas práticas, os seus controles físico, químico e biológico, o controle da gestão das tecnologias, toda a documentação que eu falei aqui? Não, não tem. Então, você está interditado. Então, a vigilância, o que ela está fazendo? Ela está poupando a população, porque a gente não tem a população educada para isso. Muitas vezes o profissional chega para mim e fala: Ju, eu acabo não pedindo para o meu paciente assinar um termo de consentimento, eu acabo ali não dando termo de consentimento ou dando termo de autorização de uso de imagem, porque eu acho que é muito documento para o meu paciente assinar. É muito documento desde que você torne isso chato. Porque se você mostrar valor nisso para o seu paciente, ele vai entender que ele está seguro. Porque você vai falar: olha, a vigilância sanitária exige isso. Quando ele for procurar o seu concorrente vai ter ali um orçamento de R$500, R$1.000 mais barato, ele vai falar: opa, mas espera aí, ele não falou nada das questões ali de segurança. Vou voltar. Então, falta muito para o profissional essa parte dele educar o paciente dele no momento do fechamento ali do tratamento que ele está fazendo. Ele tem tanta insegurança do conhecimento das normas sanitárias, ele tem tanta insegurança sobre o conhecimento dele, das boas práticas da área que ele atua, ele tem sim confiança em realizar o procedimento. Mas ele tem tanta insegurança com relação às boas práticas, a segurança, os protocolos de segurança, que ele não consegue explicar e também vender isso como um diferencial
o paciente. Isso eu vejo como a grande tendência de 2025, Marcelo. Com certeza, ô Ju. E foi importante você citar esse caso, né? E a fiscalização que está bem forte. Eu não sabia que a Anvisa estava junto nessas operações. E olha, é para a gente se preocupar e se regularizar. E eu acho muito importante porque é uma forma de conscientizar, né? Quem está fazendo certo, maravilha. Quem está fazendo errado, chegou a hora de você se conscientizar e fazer, né? Bom, Ju, uma das coisas que eu tenho mais dúvidas em relação à fiscalização da vigilância sanitária é o que mais dá ato de infração, né, dentro do consultório odontológico. Muita gente me pergunta isso e nessa semana eu recebi pelo menos aí umas 4 perguntas. Pô, Marcel, o que eu tenho que me preocupar mais dentro do meu consultório com a questão de vigilância sanitária? O que você pode me falar, Ju? Show. Bom, primeiro é importante o profissional entender que a vigilância sanitária, ela segue ali um requisito para ela poder aplicar a penalidade sanitária. Até mesmo porque a penalidade sanitária é uma legislação lá da década de 70. Porém, como é que ela vai definir qual vai ser a penalidade que ela vai aplicar, se é que ela vai aplicar alguma penalidade? Então, assim, a vigilância vai chegar ali no consultório ou na clínica odontológica ou de Hoff por alguns motivos. Se foi uma denúncia. 2, porque o profissional pediu para se regularizar e ela está indo lá fiscalizar. Isso vai mudar depois dessa legislação. Aí a gente vai ter que fazer uma outra live para trazer as atualidades aqui, as atualizações. Uhum. Então, por uma denúncia, pode ser então porque você solicitou, ou pode ser por uma fiscalização de rotina. A vigilância sanitária, ela ali escolhe uma determinada região, escolhe alguns estabelecimentos para ela entrar e verificar se ele está cumprindo ou não as boas práticas, ou seja, se tem um alvará, toda a documentação, todos os registros ali de boas práticas. Tá bom. Aí, quando eu estou falando disso, eu também preciso entender que existem itens obrigatórios, Certo. itens necessários e itens recomendáveis dentro do estabelecimento. E isso vai mudar de acordo com a complexidade do meu estabelecimento. Isso é importante. Então, se eu estou falando de um consultório odontológico, onde o profissional trabalha ali sozinho, é claro que os itens críticos, aqueles itens obrigatórios que pode levar a uma infração, como uma interdição parcial ou total do estabelecimento, por exemplo, se ele não tem ali a parte da manutenção dos equipamentos dele. Uhum. Então, está vencido. Ou ele nem tem controle sobre isso. Então, você gera ali um risco. Ou seja, o item ele é obrigatório quando ele é um item crítico, que ele proporciona a ausência daquele item, vai causar um prejuízo ou para o profissional ou para o paciente dele. Tá? Pode falar. Não, eu entendi. E uma das dúvidas que eu tenho é, por exemplo, se ele não tem a questão do ar, né? Do ar-condicionado. Se ele não tem como é que chama? De fazer a limpeza do ar-condicionado a cada 6 meses, que é obrigatório. Tá. Isso dá um ato de infração? Isso vai dar uma penalidade, tá? Então, o profissional, ele vai primeiro ter que apresentar. Se ele tem ali uma capacidade, né? Até menor do que 60 mil BTUs, ele mesmo pode fazer ali o programa dele, mas ele tem que apresentar as manutenções de acordo com a tabelinha ali da RE9 da Anvisa. Se ele não estiver cumprindo aquela tabelinha, sim, aquele ar pode estar contaminado, até mesmo porque diversos artigos científicos, né, mostram que uma das principais causas de contaminação é o ar contaminado, né? Uma das principais causas de doenças respiratórias é o ar contaminado dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, por conta disso, a vigilância pode sim fazer uma interdição parcial daquela sala onde está aquele ar-condicionado para que outros pacientes ali não tenham qualquer tipo de problema. Pode acontecer, tá? É um item necessário, não é porque o que diferencia, né, o item obrigatório do item necessário? O item obrigatório, ele tem que estar ali na hora. Isso é obrigatório. A ausência dele vai causar algo muito sério. Vou falar, por exemplo. Fala alguns aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você, profissional, trabalhe aí com a parte de injetáveis, com ROF, tá? Harmonização orofacial.
E aí você vai e não tem a parte ali do descarte correto dos seus pérfuro-cortantes. Você não faz ali o descarte correto, você põe naquelas moldurinhas de vidro. Você não tem a caixa coletora correta, que a RDC 222 de 2018 da Anvisa preconiza e de acordo com a ABNT. Então você não tem isso. Ou seja, você está se colocando em risco e você está colocando em risco as pessoas que estão indo ali no seu estabelecimento porque você está acumulando lixo, resíduo, pérfuro cortante e muitas vezes até mesmo infectante. Neste caso, a vigilância ela pode automaticamente interditar. Mas o que mais dá a parte de interdição imediata e total do estabelecimento está relacionada à parte de esterilização, limpeza e desinfecção. Muitas vezes o profissional, entre um paciente e outro, e aqui eu estou falando tanto ROF quanto na odontologia clínica, entre um paciente e outro, ele tem que fazer a limpeza concorrente. E ele acaba só fazendo a limpeza imediata, não faz a concorrente, não registra a concorrente, e aí a chance de uma contaminação cruzada é muito grande. Outro ponto, quando a gente está falando disso, a parte da documentação. O PGRSS, você tem aí o Plano de Gerenciamento de Resíduos, fatalmente vai te levar uma multa. Aí não é uma interdição, mas vai ser uma infração sanitária e aí é uma multa. Então a gente tem diversos tipos de penalidades, tá? Inclusive foi uma pergunta da Carly Santana sobre o PGRSS, tá? E muito bem observado o quanto é importante e o que mais pega na vigilância sanitária realmente é a biossegurança, é a esterilização, é como os procedimentos têm que ser feitos dentro da esterilização e a documentação. Então, assim, se eu fosse, a nível de critério, quais são os principais fatores dentro do consultório documentação, esterilização e o lixo, a gestão desse lixo. Entrando nesse assunto do lixo séptico, de resíduos, eu até não soube explicar para um cliente que me perguntou esses dias para trás, até porque a gente está numa geração onde os filmes de reveladores praticamente já não tem mais, que já são sensores. E aí o cliente me perguntou, Marcelo, você sabe aonde eu posso fazer o descarte dos filmes que contém chumbo? Aqueles filmes que contêm chumbo. E aí eu falei, olha, eu acho que aqui na minha cidade é a Terracom que faz a retirada do lixo séptico, que é aquele branco, o lixo contaminante. Mas tem lixo químico, tem lixo líquido, tem esse... então tem várias classificações de radiológico. E aí eu queria que você entrasse nesse assunto, porque eu, Marcel, também tenho desconhecimento total dessa parte de gestão do lixo, de programa de gestão. E eu acho que também pode ser a dúvida de muitos dentistas que estão aqui conosco, tá? Quando a gente está falando da parte de raio-x odontológico, a gente está ali falando da geração de outros tipos de resíduos mesmo. Porque quando eu estou aqui mais na parte de ROF, odontologia clínica, sem ter a parte de raio-x odontológico, sem ter a parte ali, intervencionista ali da radiologia, eu tenho geralmente o lixo comum. Costumo falar o lixo EAD, que é o resíduo E, que é o resíduo pérfuro-cortante, o A, que é o infectante, e o D comum. Em alguns casos, o lixo químico. Para ser lixo químico, ou ali o próprio fabricante, ele coloca que aquele lixo deve ser descartado como químico, ou ele precisa fazer parte do anexo. O componente ali tem que estar no anexo da RDC 222 da Anvisa. Quando fala do lixo radiológico, de raio-x e tal, a própria RDC 222 fala como você deve tratar esse resíduo antes de você descartar. A própria RDC. Então, você vai precisar ter um POP e seguir isso. Eu não sei de cabeça, tá? Eu teria que entrar aqui na RDC 222, porque lá tem um item específico falando como deve ser essa parte do descarte do raio-x, tá? O tratamento que ele tem que passar. Então, não é nada assim de outro mundo, não. Inclusive, quando eu tenho a parte de raio-x odontológico, aí depende se ele é fixo, se ele é móvel, para apical, aí depende ali da complexidade, eu também vou precisar diferenciar isso dentro do meu PGRSS, tá? Então, o PGRSS, ele sempre vai ser específico para a área que o profissional está atuando.
E aí, quando tem essa questão, precisa passar por um tratamento antes dele ser descartado. Ótimo. Justamente para evitar a contaminação do solo, né, do lençol freático e tal. E eu sei que existe uma preocupação muito grande, né, da vigilância sanitária em fazer a separação desses lixos, né? De não colocar tudo no mesmo balaio e achar que pode descartar em qualquer lugar. Não. E agradeço até o pessoal ter comentado aqui a respeito disso, que faz muita diferença a gente ter uma responsabilidade, tá, dentro do consultório. Bom, tenho aqui a Larissa. A Larissa está trabalhando num consultório, uma clínica de laser, e gostaria de saber aonde consigo o POP da clínica. Eu respondo, na Define Estética. Larissa, todos os POPs, documentos, você entra no www.defineestetica.com ou aqui no Instagram, @defina_estética. Tem um link ali na bio para a área da odontologia, específico, né? Para a área da odonto, específico para a área de ROF. Todos os documentos prontos, completos, são editáveis e aprovados pela vigilância. Então, toda a documentação completa, tá? Todos os POPs estão lá. A Samantha Magalhães, né? Queria saber quais as exigências sobre espaço de descarte do lixo, lixeira com porta para a rua. Quais os tipos de lixo, focando em harmonização facial. Eu, assim, né? Posso aqui responder, você complementa? Você gosta de saber que eu sei, né? Eu tô... Bom, quando nós temos um estabelecimento, né, que é uma casa, até, que é de porta para a rua, nós precisamos, é uma exigência, né, de ter um espaço próprio para lixo séptico. E ele tem ali toda uma configuração que tem que ser com azulejo, não pode ser no próprio piso, tem que ter o espaço fechado, e as lixeiras têm que ser identificadas, tem que ser lixo branco, para você colocar esses lixos bem armazenados e fora da área clínica. Então, isso tudo você tem que fazer propiciar ao lixo séptico, tá? E até para a área da harmonização também. Isso não é diferenciado da área odontológica de procedimentos, tá? Bom, completa aí, Ju. Show! O que acontece, né? A gente tem o abrigo interno e o abrigo externo. Se ela ali trabalha sozinha, um estabelecimento de pequeno porte, até 3 salas, por exemplo, gera pouco resíduo, você pode ter somente o abrigo externo. Não é obrigatório ter nem abrigo interno nem abrigo externo, tá, gente? Não é obrigatório. Se você não tiver o abrigo externo, significa que você obrigatoriamente precisará ter a coleta dos resíduos aí no seu estabelecimento a cada 48 horas. Só que isso acaba gerando um custo muito alto para o profissional. Exatamente. Algumas cidades, poucas, mas algumas cidades, essa coleta é feita de forma gratuita e a prefeitura passa de 2 em 2 dias fazendo essa coleta. Aí, ok, você não vai precisar ter ali a parte do seu abrigo interno nem do seu abrigo externo. Agora, se você vai ali, né, ter uma empresa que vai fazer essa coleta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depende do seu tipo de contrato, a legislação não estabelece esse período, você obrigatoriamente vai precisar ter um abrigo externo, porque o abrigo interno, ele também só pode armazenar o lixo por até 48 horas. E aí, como o Marcel falou, o abrigo externo, ele precisa ficar fora das instalações ali internas da sua clínica. Então, precisa ter uma entrada separada. Ela até pode ser, por exemplo, do lado de fora, você passa ali pela sua recepção, aí na recepção tem uma porta para o corredor externo, onde ali é o seu abrigo externo. Até pode, aí tem que avaliar a parte do fluxo cruzado. Mas o mais importante, tá? Não tem dimensão mínima para esse abrigo externo. Ele tem que comportar pelo menos 2 carrinhos coletores. Essa é a exigência da RDC 222. Então, ele tem que comportar... O que é o carrinho coletor? É aquele que tem os cantos arredondados, de material liso e lavável, que tem rodinha e tampa. Você vai identificar ele, né, com aquela simbologia do lixo infectante, com um pictograma ali. Você vai escrever lixo infectante. Ele precisa ter uma abertura, tá? No alto ali, ele precisa ser totalmente fechado, protegido do sol, chuva, vento, entrada de pragas, vetores. Precisa ter uma abertura e uma tela milimétrica ali. Precisa ter um ponto de água e ralo. Ou seja, para você atender todos os itens, quando você está ali construindo, está numa reforma, é mais fácil. Agora, Ju, eu preciso adaptar no meu espaço. Já está funcionando. Primeiro, nunca é tarde para você se regularizar.
A vigilância sanitária não vai olhar para trás e ver que você já está trabalhando há 6 anos, há 6 meses. Ela não vai te penalizar por isso. Ela quer saber daqui para frente. Então, se o seu espaço já existe, fica mais difícil de você conseguir ali atender, por exemplo, ter esse espaço específico. Por isso que aí tem que ser avaliado caso a caso. A gente já conseguiu regularizar vários profissionais que não tinham ali exatamente aquelas medidas, não tinha exatamente toda a estrutura necessária, obrigatória, porém, com o fluxo correto, a gente consegue. E aí, outro ponto importante. No seu abrigo externo, você não pode misturar o seu lixo infectante e perfluorocortante. O lixo infectante e perfluorocortante pode ficar junto, mas o lixo comum não pode ficar ali junto, nem radiológico e nem o lixo químico, tá? O seu lixo químico, se você produz aí pouquinha quantidade, fica dentro da sua sala de atendimento mesmo, dentro do recipiente próprio, que a própria empresa coletora do lixo fornece para você. A gente ficaria aqui falando por horas, né, Marcel? Bom, eu acho, né, que aqui a gente tem muito assunto, né, para tratar. A gente podia falar de várias, né, situações dentro do consultório odontológico. Eu fico muito, muito feliz da gente trazer alguns tópicos importantes, né, para regularização dentro do consultório odontológico, da área de procedimentos, da área de harmonização orofacial. E eu fico feliz que estou aqui com a Juliana, que é uma especialista nessa área. Eu sei o quanto que essa dedicação que você faz, né, para estabelecer esse contato com os seus clientes, com as pessoas que entram em contato contigo, que fazem a regularização. E eu vejo o carinho que você trata todos, né? E sempre diferente, né? Tipo assim, cada um personalizado, de forma humanizada, entendendo cada um. E eu acho, sinceramente, o que isso faz muita diferença, viu, no teu atendimento, que eu vejo isso, tá? Vejo muito isso. E uma das coisas que você falou agora, né, foi até na tua fala agora, né, de fiscalização, que você busca tentar entender, né, quando você vai fazer a fiscalização, não é querer prejudicar o profissional, mas é tentar entender, né, a logística, ali o espaço e tentar fazer uma regularização mediante ao que você encontra. Porque, infelizmente, às vezes aquele estabelecimento já está por anos e a gente tenta fazer o máximo possível para que possa estar conforme as legislações, né? E eu entendo a tua dificuldade que você encontra no mercado odontológico e esse papel é muito bonito de informar e de tentar contribuir para que as pessoas possam regularizar o seu ambiente de espaço para não cair numa infração, numa notificação e ficar com dor de cabeça. E eu sei o quanto de pessoas que você deve ter transformado e ajudado aí. Eu já vi vários relatos, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu Bom, fico muito feliz, Marcel. Eu acho que a gente precisa deixar essa mensagem para todos os profissionais que ninguém faz errado porque quer. O profissional da saúde, ele tem ali o compromisso, a ética dele é interna, né? Não é a ética só do conselho, não. O profissional da saúde, ele tem por natureza querer fazer o bem, sim, dar o melhor ali para o paciente dele. Então, na maioria dos casos, o profissional ele está errando não porque ele quer, mas é pela falta de conhecimento. Mas o mais importante é que o profissional ele não precisa esperar estar com tudo perfeito para ele buscar se regularizar. Não existe espaço perfeito. O espaço perfeito, eu sempre falo, ou ele está fechado, ou ele tá fechado, não está funcionando, ou ele está escondendo um monte de coisa. A gente está sempre em constante melhoria. Ninguém sabe de tudo, ninguém nunca vai saber, ainda bem, porque a gente está sempre melhorando, a gente está sempre aprimorando. Então, você, profissional, assim como você se capacita sempre aí com relação à sua parte laboral, à parte dos seus procedimentos, também se capacite com relação às boas práticas. Faça um curso de suporte básico à vida para você proporcionar mais segurança ainda para o seu paciente. Tenha uns POPs ali de suporte ali básicos para você salvar até mesmo o acompanhante do seu paciente, porque ele pode ter um mal súbito ali na sua recepção, para que não tenha uma omissão de socorro. O que você precisa ter, o que você precisa fazer, os instrumentos que você precisa ter. Isso tudo faz parte da regularização, porque regularização não é ter alvará sanitário, é ter as boas práticas implementadas no seu espaço. nossa, muito bem explicado. E isso a gente pode procurar onde, Ju?
Passa aí o seu endereço. O pessoal pode se regularizar de forma mais prática com você aí. Passa seu contato, Ju. Fica à vontade, por favor. Olha, a gente atende o Brasil todo, tá? Foram mais de 5.000 estabelecimentos regularizados ao longo desses 5 anos. Então, é só você entrar no www.definestetica.com ou aqui no nosso Instagram, @defina_estética, lá tem um link, onde você vai encontrar todas as nossas soluções para que você possa, de fato, trabalhar de forma protegida e regularizada. Perfeito, Ju. Eu queria puxar mais um pouquinho aí, uns 10 minutos. Posso, Ju? Tá aí apertado o tempo? Podemos mais uns 5 minutinhos. Bom, que tem muita gente aqui falando, tá? E até uma dúvida aqui de área, né? De estrutura. A Cleide perguntou o seguinte, e isso é uma coisa bem importante. Área de armazenamento de produtos de limpeza, higienização, de panos, de limpeza e alguma coisa. Onde executar essa lavagem em um consultório pronto? Que é o DML, né? Então, eu acho importante que ela está falando que provavelmente ela não tem esse DML lá, né? Não existe. O que eu faço com isso, né? Olha, o depósito de material de limpeza, ele é uma área obrigatória, é uma área com dimensão mínima de 2 metros quadrados, com 1 metro de largura, onde ali você tem o tanque e tem um armário fechado para guarda de todos os materiais utilizados na faxina do seu espaço. Entretanto, tá? A vigilância sanitária, algumas vigilâncias acabam abrindo uma exceção para os profissionais que trabalham em estabelecimentos de pequeno porte, ou seja, que tem o seu consultório individual, só tem uma única sala, um único profissional que atende ali no estabelecimento. Neste caso, a chance da vigilância sanitária liberar que você não tem esse DML completo aumenta. Porém, como é uma exceção, a vigilância ela vai olhar os seus POPs de limpeza e desinfecção, o que você adotou para poder substituir a necessidade de ter ali aquele tanque, porque a gente não pode levar para nossa casa para lavar, né? Tudo tem que ser lavado. Mesmo que eu tenha um DML, eu não posso lavar rouparias, lençóis dentro do meu estabelecimento. Eu tenho que levar numa lavanderia. E aí, o que eu lavo ali no meu tanque são os panos utilizados na faxina e ali eu faço a diluição do desinfetante, tá? É para isso que eu utilizo do saneante. Agora, quando eu não tenho, aí eu preciso utilizar recursos para substituir esse DML e aí vai depender de caso a caso. Como, por exemplo, adotar um mop com uso de pano descartável. Já tive casos, tá, em que a vigilância sanitária não aceitou isso na determinada região, porque o profissional não tinha nenhum POP, ele não sabia nem explicar como ele fazia e muito menos tinha aquilo descrito. Então eu falo o seguinte, se é para assumir o risco de não ter algo, né, de tentar aí uma exceção com a vigilância, para isso o profissional, ele precisa provar que é seguro aquela exceção, o que ele vai utilizar em substituição àquela obrigatoriedade. Isso é regularização. Excelente, né? Eu já vi DML, tá? Não sei se está correto, pelo amor de Deus, mas eu já vi DML dentro de um armário, por Sim, exemplo. a gente dá essa solução, inclusive, para alguns estabelecimentos. A gente teve já diversos estabelecimentos onde a gente conseguiu aprovar com o DML dentro do armário, mas aí, é como eu falei, são muitas exceções, Sim. porque você está dentro de um armário, você está dentro de um MDF, né? Ali as paredes são de MDF. Você não está ali seguindo nada do que um DML precisa ter. Porém, por que a gente teve sucesso em cada um deles? Porque o profissional estava totalmente documentado e com processos bem estabelecidos para aquilo, tá? Inclusive, quando eu falo da odontologia, tem uma legislação, tá, de um estado específico, onde somente eles abrem exceção para odontologia ter o DML dentro do sanitário. E aí é o único estado que tem isso no Brasil, tá? As outras vigilâncias não permitem isso. Porém, para ter o DML dentro do sanitário, tem que ser um mega sanitário, porque tem que ser tudo muito bem dividido, mas tem uma portaria estadual de uma vigilância sanitária de um estado do Brasil, que a gente tem clientes lá e a gente conseguiu ter no DML dentro do banheiro, mas aí tem que seguir todos os requisitos específicos.
abriu aqui um parênteses enorme. Já tem gente falando aqui, ó, esse armário pode ser dentro do banheiro. Ah, tá vendo? Gente, não coloquem armário dentro do banheiro, tá? Não Porque o pode. DML ele precisa ser de acesso fácil. Porque se o cliente ou alguém passa mal, sei lá, vomita ali mesmo na recepção, e alguém tá usando o banheiro, você não vai conseguir ter acesso rápido ali. Então, coloque na sua recepção, mas jamais dentro do banheiro, exceto nesse estado específico. Mas aí seu banheiro tem que ser gigante, tem um monte de fluxo lá dentro que precisa seguir. A Ana Carolina, aqui, interiores, ela provavelmente é arquiteta, uso muito essa solução nos meus projetos para clínicas de pequeno porte, né? Fazer tipo um DML pequeno. Então, e eu até complemento aqui a Ana Carolina, a necessidade da arquiteta ter pelo menos a especificação da área da saúde quando vai projetar os consultórios. Eu, aqui na Baixada Santista, nós temos a colaboração da nossa arquiteta que faz consultórios odontológicos e tem muita diferença quando ela é especializada nessa área, porque ela sabe dos ambientes necessários, né? Da esterilização, da questão do DML, da área que tem que ter do consultório, quanto que tem que ter de cada consultório, de cada área de atendimento. Então, ela tem já especificações mais fáceis de eu, quando eu faço a minha assessoria, não ficar discutindo, não ficar debatendo, porque ela já se interage de forma mais fácil na área da saúde. E eu acho que é muito importante, você que vai fazer o seu consultório odontológico, sim, buscar profissionais especializados e que podem trazer a solução, informação, para que você tenha menos prejuízo e dor de cabeça. Eu faço várias assessorias e quando eu chego no meio do caminho de alguma assessoria, né, que pega ali no meio, tá tudo errado. E aí a pessoa tem que fazer um monte de coisa que vai ficar mais tempo com a obra e com problemas de dinheiro, de gastos desnecessários, com dor de cabeça. Então, pessoal, por isso que a Ju está aqui como especialista na área de vigilância sanitária, para contribuir, para você se regularizar de forma adequada o seu estabelecimento da área da saúde no geral, né? Que ela faz não só da área odontológica, mas toda a área, né? Bom, eu quero encerrar aqui de forma muito gratificante, tá? E por ser o mês do dentista, eu trabalho há 22 anos na área e não podia ser melhor de fazer essa live justamente nesse mês. Agradeço muito ao Thiago. Obrigado, viu, Thiago? Um beijo para você por estar aí falando aí nos bastidores e estar colaborando aí para a gente poder promover essa live. Ju, muito obrigado. Parabéns pelo seu papel aqui na internet, nas redes sociais. Você é brilhante no que você faz. Não seria, assim, de forma melhor de estar proporcionando isso para os clientes, para as pessoas, para os meus seguidores aqui da nossa rede. Então, eu fico muito feliz da gente ter contribuído em poder proporcionar aí mais conhecimento, mais conscientização e trazer esse assunto que é muito importante. Marcelo, eu que agradeço, adorei. Parabéns pelo seu trabalho também, parabéns por querer levar informação de qualidade para os profissionais, que isso que é mais importante hoje, né? É que a gente tenha informação de qualidade, com segurança. Parabéns também pelo seu trabalho e fico muito feliz de poder contribuir aqui, ter essa troca. Eu falo que a gente aprende mais do que a gente fornece aqui de informação em todas as lives. Muito obrigada, gente. E até uma próxima. Um abraço, Ju. Obrigado, viu? Tchau, tchau, Obrigada gente. a você.